Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu me chamo Felipe Bellini Olá pessoal, eu sou Josilane Marques. e a Josi está aqui para falar comigo sobre tipos de avaliação. Dessa vez não numa perspectiva apenas da educação infantil, mas num contexto muito mais geral, onde a gente vai abordar tanto as diferenças entre quantitativa, qualitativa, somativa, qualitativa, como a ideia de uma avaliação contínua e perpassar muito rapidamente, é claro, sobre cada uma desses tipos de avaliação, as que a gente lembrar aqui, né, Josi? Exatamente. Como já foi mencionado, nós temos um leque de tipos de avaliação. Nós, como professores, vamos analisar e ver qual melhor se adequa à nossa turma. Então, para isso, nós devemos conhecer um pouquinho delas. Então, vamos começar a falar sobre a questão somativa. O que é que você acha? Então, a gente tem uma proposta de avaliações tradicionais e daí as provas de certame, concursos. A gente tem essa necessidade de pontuar e dizer o quanto alguém avançou ou não. A questão é que quando a gente produz uma prova, a gente quer resultados práticos e diretos. Nada mais justo. Mas todo mundo aprende de diferentes formas e todo mundo tem maneiras outras de apresentar e manifestar essa aprendizagem. Com isso, as provas somativas, as avaliações somativas passam a ser questionadas, não é mesmo, Júlio? Exato. As avaliações somativas realmente devem ser questionadas. Será que o aluno só aprendeu, só tem a somar, somar, e aquilo que ele não conseguiu? O que vamos fazer agora, depois que o resultado não foi o esperado? Isso é algo muito importante para a nossa reflexão. Será que a avaliação somativa, neste caso, para a minha turma, para a sua turma, será que ela está sendo viável? Será que está sendo proveitosa? E não é só uma questão de entender como eu dou nota ou eu não dou nota. Não entendam a ideia de avaliação qualitativa ou uma avaliação a longo prazo como perdoar o aluno. Não é isso. Mas é compreender que esse indivíduo teve dificuldades de se manifestar e que eu devo compreender e oferecer novas formas dele se manifestar e mostrar esse conhecimento. Por isso, uma avaliação a longo prazo e uma avaliação variada, de diferentes maneiras, com diferentes testagens, com diferentes experiências. Isso é o que vai dar chances desse aluno mostrar ao que veio, o que aprendeu e como ele usa aquelas habilidades que ele desenvolveu no dia a dia. Já que nós temos tantos tipos de avaliação, por que não usar diversos tipos para analisar o desenvolvimento do aluno, a aprendizagem? Nós podemos fazer uma avaliação contínua, mas para uma avaliação contínua nós precisamos de quê? De vários tipos de avaliação, inclusive a somativa, que de forma alguma nós já estamos condenando. Não. Mas ela pode fazer parte, né, do processo avaliativo. Nós apenas não achamos viável ser apenas avaliação somativa como meio de avaliar o nosso aluno. Bom, então a gente pode passear por cada uma delas e dizer, identificar como que se perpassa isso. Por exemplo, as sabatinas orais é um tipo de avaliação, não é, Josi? E é um tipo de avaliação comum, principalmente quando você vai para turmas maiores ou em turminhas pequenas com a tabuada, com o ditado, são sabatinas orais. Em que pontos, quais são os pontos fortes de uma sabatina oral? O que ela está avaliando? Numa avaliação oral, nós devemos ter alguns cuidados. Por exemplo, o aluno que ele tem mais uma desenvoltura na oralidade, consequentemente, né, subtende-se que ele terá uma nota maior por causa disso. Mas nem sempre é assim. Nós, como professores, devemos ter uma visão, adequar a pergunta ao entendimento do aluno, para que ele possa responder de acordo com o seu entendimento. Já uns que não têm tanta desenvoltura, tentar fazer uma pergunta mais curta, para que de toda forma ele participe deste processo, não fique excluído, pois a exclusão ela não pode de forma alguma fazer parte do processo de avaliação. A questão, penso que seja adequar
adequar aquilo que cabe em minha sala. Você conhece seu aluno, analise, pense e adeque esse tipo de avaliação, que inclusive é muito pertinente para o processo ensino-aprendizagem. Claro, ele está avaliando diferentes habilidades e oferecendo ao aluno a possibilidade de se construir enquanto detentor de informação, retextualizar a informação e proporcionar uma informação dentro do contexto dele. Então, quando eu saio da sabatina e passo para o seminário, eu tenho esse desenvolvimento. Ambos são avaliações, ambos oferecendo diferentes ciclos de habilidades. Percebam nas avaliações que a gente vai apresentar aqui, que cada uma oferece uma maneira diferente e desenvolve habilidades diferentes. E é por isso, daí, a necessidade da diversidade nas avaliações escolares. Pensemos na prova tradicional, então. O que é a prova tradicional, Felipe? É aquela provinha em que o aluno chega em sala, ele tem o horário de fazer a prova e ele deve responder as questões. Essas questões podem ser provas objetivas ou discursivas, ou seja, questões de marcar ou com respostas diretas ou questões de discutir e debater. Mas existe toda uma modernidade nas provas objetivas hoje em dia, não é mesmo? Exatamente. As provas objetivas, né, como o próprio nome já diz, é bem objetiva. O que não acredito que seja 100% confiável. Por exemplo, a maioria das provas sempre tem algumas pegadinhas, confunde, né? E vamos supor que o meu aluno se confundiu em relação a uma questão e eu considero errado, certo? Na prova é assim. Mas será que realmente o meu aluno não sabia daquela questão, não sabia daquela resposta? Como eu me coloquei? Como foi expressa essa pergunta? E existe todo um leque de cuidados que você tem que fazer com essa prova. Por exemplo, na formulação da questão, na possibilidade de contextualizar com a realidade do aluno, na necessidade de exemplificar, o que faz com que as provas estejam e tendem a ser muito mais sofisticadas hoje em dia. Da mesma maneira que há uma necessidade na prova escrita de refletir. Então, se a sua avaliação ainda é cheia de truques, de pegadinhas, com questões mal formuladas, o seu aluno está tirando nota baixa, mas você tem parte nisso, entende? Vamos agora falar um pouquinho sobre a avaliação discursiva. Vários quesitos são analisados por nós professores em uma avaliação discursiva. Mas vamos supor que o meu aluno ainda não tem bem o entendimento da questão ortográfica, a questão pronominal, colocar cada um no seu lugar certo. Nesta avaliação, eu como professor, o aluno descreveu o assunto e o assunto está bem pertinente ao solicitado. Como eu procedo? É positivo ou é negativo? A principal questão está em proporcionar ao aluno uma análise de conteúdo. Se você se preocupa em desenvolver o discurso do seu aluno e perde menos tempo punindo o seu aluno por erros de escrita, não é que você não vai corrigir, não vai desenvolver esse aluno. Você encoraja ele a escrever e no desenvolvimento você instrui ele a como escrever certo. Nunca desencoraje o seu aluno na primeira escrita. Nunca torne a primeira avaliação discursiva, a primeira redação, a primeira composição desse aluno algo detestável que ele quer esconder. Afinal, escrever é prática. Falar em prática, ela é uma das práticas sociais que a gente deve ter no dia a dia. E eu quero oferecer para vocês um link entre os diferentes tipos de avaliação, a prática social desse aluno e a noção de considerar o desenvolvimento de portfólios em salas de aula. Com a visão de educação contínua, eu entendo que o meu aluno passa por diversas experiências ao longo do ano, correto? Se eu consigo
fazer com que essas experiências sejam relacionadas ao dia a dia do aluno, se manifestem não apenas em deveres escolares, mas em trabalhos, em experiências, em visitas, em reflexões, em palestras, em programas de rádio. E se depois esse aluno consegue oferecer ao professor um relatório da caminhada dele com os diferentes trabalhos ao longo do ano, a chance de construir uma boa avaliação contínua com a possibilidade de avaliações somativas e qualitativas é muito maior. Com certeza. A questão também da interdisciplinaridade, né? Entrando por este meio, nós podemos fazer um portfólio muito pertinente e, por exemplo, vamos supor que nós estamos estudando história, a história da minha cidade. Então, eu solicito ao meu aluno que ele faça um portfólio sobre a história da nossa cidade. Além de trabalhar a história em si, nós trabalhamos a questão da escrita, a valorização cultural e em uma infinidade de conteúdos. O que não vai ser uma avaliação taxativa, apenas aquilo. Isso, a avaliação, nós avaliamos o aluno em diversos aspectos. E é muito pertinente, algo proveitoso para o nosso aluno em sala de aula e tenho certeza que também vai ser muito proveitoso para o professor. O que nós estamos oferecendo aqui é um outro olhar. É um olhar que vai além do binômio bimestral, da necessidade de uma prova e uma nota, e sim uma construção de avaliação em que o seu aluno tenha um desenvolvimento e um rendimento. Existem outros pontos, autoavaliação, mesa redonda, reflexão, há a possibilidade de usar diferentes gêneros textuais como propostas de avaliação. Independente, o que a gente está colocando aqui é que você, professor, não pode se prender apenas a um tipo de avaliação. Não que seu trabalho seja ruim, mas que se prendendo apenas a um tipo de avaliação, você aumenta a possibilidade de injustiças em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Josi. Foi um prazer. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.